Oi, turminha do sétimo ano! Pense em uma turma boa, esse sétimo ano. Eu estou gostando de ver a participação de vocês, viu? Vocês estão dando show nas atividades, rapaz. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com o desempenho de vocês. E sei que o sucesso de vocês está garantido, viu? Porque vocês estão caprichando. Estou gostando de ver, viu? Parabéns. Continue assim, assistindo todas as aulas, fazendo todas as atividades. E aquele coleguinha seu que não está fazendo atividade, dê uma dica a ele. Olhe, assista a aula, rapaz. Acompanhe as atividades. Está sendo tudo registrado lá nas atividades da professora Isana. Eu faça lá, seu nome está lá, estou gostando de ver, viu, a galera que está participando. E aquele coleguinha seu que não está participando, manda aquela mensagem, incentive ele a participar. Incentive mesmo, manda mensagem, rapaz, vamos participar, vamos assistir aula para você conseguir o seu sucesso. Então vamos lá, galerinha do sétimo ano, para vocês que estão aí, parabéns. Continue com foco, força e determinação, que vocês vão ter o sucesso garantido. Vamos lá? Então, dando continuidade ao nosso assunto de geografia, nós vamos aí para a página 107. Hoje, nós vamos falar, dar continuidade sobre o espaço rural. Na aula passada, nós falamos sobre a questão da agricultura, falamos de alguns produtos agrícolas, Coloquei também sobre a agricultura familiar, coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento. E hoje vamos com agronegócio, dando continuidade, certo? Então, abram o livro na página 107. Lembrando que eu estou trabalhando com o livro de vocês no slide. Essa parte não é, mas a maior parte dos slides é tudo do livro, para facilitar o aprendizado seu, o seu aprendizado, certo? Que com o seu aprendizado eu fico muito feliz. Então, vamos lá. O agronegócio é toda a relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Então, depois, lá no final da minha aula, eu quero que vocês, consigam compreender todo o conteúdo, sim, com certeza, e quero que vocês respondam essa questão. Qual a importância do agronegócio para a economia dos países na atualidade? Eu vou colocar essa questão no link, certo, da atividade, para que no final que vocês vão entender o assunto, vocês vão automaticamente responder essa questão. Fácil. Então, o agronegócio. O agronegócio, ele representa uma elevada produtividade. Por quê? Porque ele usa alta taxa de tecnologia nas diversas etapas de produção. Então, a maioria do agronegócio é praticado nos latifundiários. Latifundiários são grandes proprietários de terra, sistema de monocultura. Monocultura é o quê? O cultivo de um tipo de produto. Por exemplo, plantação de soja é no latifúndio, Então, extensas áreas de terra com um tipo de cultivo. E aí a ideia é o quê? É vender na feira local? Não! A ideia é exportar, mandar para outros países, certo? Por quê? Porque eles conseguem ganhar um lucro maior, certo? Então, o agronegócio, ele engloba atividades de processamento, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos da agropecuária, articulando os diferentes setores da economia. Então, o agronegócio tem toda essa questão de... Porque o agronegócio é matéria-prima, É a produção agrícola. Então, aquela produção agrícola vai para a indústria. Depois da indústria, do processamento, ela vai para a comercialização, certo? Então, depois ele vai para onde? Para os mercados locais, os mercados, Todos os mercados. E também o agronegócio, principalmente, ele vai para fora, para outros países. Aqui, um exemplo de Brasil é a produção de soja, certo? E a pecuária também, a pecuária intensiva,
eles são símbolos no nosso país do agronegócio. Por que, professor Lisandro? Porque a soja, como você já sabe, até citei um exemplo, emprega muita tecnologia e é em latifúndio, tem extensas áreas de terra. Então, a ideia é o quê? Colher muito para vender para fora. E a pecuária intensiva, lembrando que é essa pecuária intensiva? Pecuária intensiva é aquela pecuária que é com todos os cuidados. O gado é preso, certo? Ele tem toda uma alimentação saudável, ele tem toda uma alimentação voltada para que o gado ele engorde, né? Então tem veterinários, controle de veterinário, toda essa questão de investimento para que o gado seja, ele engorde rápido, para ele ir para o abate mais rápido, para ele, o dono, ele lucrar, certo? Então tem toda essa participação, né, essa produção. E essa produção é destinada principalmente para outros países, para fora, ok? Vamos lá. E aqui nós temos aqui o ciclo, certo, do agronegócio. O ciclo. Trabalho do agropecuarista através do cultivo do solo ou da criação de animais, transformação de produtos agropecuários ou subprodutos. Então, aí nós temos a questão da produção, matéria-primas, a mão de obra, energia e os tributos. Depois nós vamos o quê? Para o consumidor, né? Os consumidores vai para o mercado. Então, aqui é o ciclo do agronegócio. Está na agricultura, está no campo, todo o investimento em tecnologia, vocês observam a grande quantidade de máquinas, certo? E aí nós temos a questão da produção, e aí a introdução também a questão da industrialização, de você pegar a matéria-prima e transformar para depois ele ir para o consumidor. A expansão de fronteiras agrícolas. E aqui nós temos a questão desse avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. Então, no Brasil, vive o avanço da fronteira agrícola para a produção de soja e para a pecuária, que ocorre no centro-oeste, em direção ao norte do país, onde criadores de gado têm investido na compra de terras. Então, no nosso Brasil, né, vem acontecendo todo esse aumento, né, toda essa expansão na região centro-oeste, em direção ao norte, né? Região norte, como vocês sabem, é uma região um pouco povoada, certo? Principalmente pela questão da localização da floresta, na floresta amazônica, então tem pouco povoamento. Algumas atividades são praticadas lá, por exemplo, desmatamento, as queimadas, e essa expansão agropecuária para a região norte, é principalmente o intuito de explorar as terras, né, essa grande extensão de terra existente lá na região norte, facilitando a criação, tanto de animais e quanto também, né, a produção agrícola. E aqui nós temos, né, essa expansão. Observe o mapa na região central, essa parte mais de vermelha do que está à minha direita, à sua direita, essa parte de vermelho, e vocês observam essas fontes aí, né, eu digo que está aí, né, crescendo, né, toda essa ação antrópica, todo esse avanço antrópico para a região norte. Tem uma questão, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Esse avanço para a região norte é ruim porque tem toda a questão de degradação, né? Vai degradar a floresta, vai acabar, né, detonando aí com toda essa mata, que nós, na verdade, já tem toda uma questão de exploração, né, na região norte, toda uma questão de degradação. E com a expansão agropecuária, as coisas podem se complicar, né, até a degradação ser maior. E as terras indígenas? A exclusão dos indígenas, a distribuição de terras no Brasil, tem sido uma realidade. Como vocês sabem, passa muito no jornal, né, essa questão dessa exclusão, forçando, né, os indígenas a saírem daquele local em que eles sobrevivem, né, que eles têm de direito, por toda uma questão financeira, né, vários e vários empresários rurais, né, disputam
com essas pessoas, com os indígenas, com essa comunidade, pela posse de terra. E eles têm, né, eles têm aquelas terras por direito. Né? Os indígenas têm que ter uma demarcação de terra para eles sobreviver. Eles são os nativos daquela terra. Mas, como vocês sabem, os grandes empresários, né, o dinheiro sempre fala mais alto, né, o dinheiro consegue quase tudo, né, e sempre tem um dinheiro que envolve o dinheiro para resolver todos esses problemas, e o indígena acaba sofrendo, acaba sendo excluído, acaba sendo expulso dessas terras. Então, há grupos indígenas acuados pela expansão dos latifúndios e do agronegócio, de outro latifundiários que não admitem perder parte das suas terras que ocuparam. Então, é todo um conflito dos indígenas sofrendo por essa expansão e os latifundiários que não querem ceder, né, para deixar um pedacinho de terra para os indígenas. Fundação Nacional do Índio, FUNAI, considera a terra indígena uma porção do território nacional de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para sua atividade produtiva, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, sendo seus usos, costumes e tradições. Então, toda a terra indígena, né, toda essa população indígena, ele tem toda uma história, né, tem toda uma questão das atividades, né, que eles, como eles utilizam a terra, que aquele recurso é indispensável para a sobrevivência dos indígenas. Então, sempre existem essas brigas, esses conflitos, e, na verdade, o indígena acaba sempre perdendo. Poucos são aqueles que conseguem, né, seus objetivos, mas eles acabam sempre perdendo e tendo até que morar nas cidades. Né? Então, a exclusão, a expulsão, na verdade, dos indígenas. Movimentos sociais no campus. Então, nós temos aqui, né, a concentração, essa questão da concentração fundiária. O que é, professor Isana, essa concentração fundiária? Então, é muita terra na mão de poucos. Né, os grandes empresários têm muita terra. Então, essa concentração fundiária que acaba agravando os problemas relacionados ao desemprego, à miséria e à violência no espaço rural. Por quê, professora? Que acaba gerando desemprego. Por quê? As grandes extensões de terras, os grandes empresários vão usar o quê? A máquina, né? Eles vão usar a máquina. A máquina vai resolver o problema rapidão. E aí acaba o quê? Aquela mão de obra que acabava trabalhando no campo, não tem mais. Não tem mais aquele trabalho porque a máquina substituiu. Então, observem que vários problemas estão relacionados à concentração fundiária. E aí, ao longo de todo o processo, essa questão de ocupação, tem todos os, né, movimentos dos trabalhadores rurais, que é o MST, que chamam Sem Terra, né? Resumindo, olha ali o Sem Terra. Não sei se vocês já passaram em alguma estrada, em alguma rodovia, que tem à margem da rodovia umas casinhas, né, uns barraquinhos, e aí, não sei se seus pais já falaram, olha, eles são sem terra, são pessoas que não têm terra, não têm lugar onde para morar, né? Então, eles reivindicam essa reforma agrária, essa redistribuição das terras, né, para garantir as melhores condições de vida, melhores condições de trabalho no campo. Mas vocês acham o quê? Que os latifundiários, grandes proprietários de terra, eles vão querer? Não. Então, os grupos indígenas, o MST, sempre estão, né, tentando conseguir, né, lutando pela posse de terra. Agropecuária e meio ambiente. Então, algumas atividades, né, as atividades agropecuárias desenvolvidas com técnicas modernas têm resultando em danos ao meio ambiente, destruindo o meio ambiente, né, detonando aí com o meio ambiente. Quais são, né? Como assim, professora? Como é que essa tecnologia vai destruir o meio ambiente? Porque o uso de agrotóxico contamina
as águas subterrâneas, contamina os rios, acaba prejudicando a saúde das pessoas, dos trabalhadores, dos animais, a qualidade dos alimentos. E para a gente que consumimos o produto, nós também estamos consumindo este produto adoecido, com uso excessivo de produto químico, de agrotóxico. Né? Então, toda uma questão gera uma questão ambiental. Tem outros problemas, que é compactação do solo, que aumenta o risco de erosão, provocada pela utilização de máquinas e esgotamento do solo pela falta de rotação de cultura. Então, quando o homem usa só um tipo de cultura, ele está plantando só milho, ele só planta milho, acaba esgotando as riquezas que o solo tem, as vitaminas, tudo que o solo tem para dar um bom cultivo acaba sendo esgotado, porque com toda essa utilização acaba esgotando. Então é necessário tratar. E aí, o que é que acontece? Hoje é tudo máquina que vai fazer. A máquina que vai fazer. Então acaba também afetando o solo, compactando o solo. E aqui nós temos algumas práticas que são sustentáveis, que é reduzir o desmatamento e o uso de insumos químicos nas plantações, utilizar a água de forma responsável e valorizar a agricultura familiar e orgânica são medidas que respeitam os recursos naturais e tornam possíveis a prática da agricultura sustentável. Então, aqui, né, são práticas, né, da agricultura sustentáveis. Então, são ideias de práticas sustentáveis. Então, a agricultura orgânica, que pouco existe hoje em dia, né? São aquelas pessoas que têm uma pequena tarefa de terra, eles acabam cultivando essa agricultura orgânica. Porque é saudável, é bom para a saúde, não usa agrotóxico, não usa esses insumos industrializados, não usa essas sementes modificadas geneticamente. Então, acaba sendo melhor para a nossa saúde. Mas hoje é difícil até a gente achar na feira, no supermercado, um produto orgânico. Certo? É difícil, porque quem produz vai ser para o próprio consumo, produz ali no fundo do quintal, na horta, ou se mora na roça, produz naquele espaço de terrazinha menor e vai ser para o quê? Para o próprio sustento da sua família. Então, galerinha, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, direitinho. Qualquer dúvida, pode deixar aí no chat, aí nos comentários, certo? Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim, isana_gui@hotmail.com, ok? Então, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. E respondo a atividade aí na descrição do vídeo, certo? Respondo a atividade. E coloco o nome de vocês, o nome da escola que vocês estudam, que eu estou acompanhando tudo direitinho. Estou muito feliz com o turno de vocês. Tchau, tchau. Fiquem em casa, fiquem com Deus e se cuidem, viu? Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau.